Na gravação, o bebê não está no quarto. Ele dormia com os pais naquela noite. Mesmo assim, a babá eletrônica continuava mostrando o berço. Só que não era o berço deles. Era um berço estreito, feito de ferro escuro. O quarto tinha papel de parede floral, uma janela alta, móveis de madeira pesada e uma pequena lamparina acesa sobre a cômoda. Parecia um quarto infantil do século XIX. Sobre o colchão havia uma manta azul, a mesma manta que tinha desaparecido da casa naquela manhã. Ao lado do berço, uma sombra alta movia lentamente um dos braços, para frente, para trás, como se estivesse ninando uma criança que a câmera não conseguia mostrar. Você está no Sinal Perdido, um lugar onde relatos esquecidos, gravações estranhas e histórias enviadas por quem viveu voltam a transmitir. Aqui, nem toda a verdade foi registrada. Nem toda imagem deveria ser assistida mais de uma vez. E nem toda história termina quando a gravação acaba. Ajuste o volume, apague as luzes e preste atenção aos detalhes, porque às vezes uma câmera não mostra apenas o que está diante dela. Sinal Perdido apresenta a babá eletrônica que mostrou quartos de outras épocas. O material deste caso foi enviado por uma família que vivia em um sobrado na cidade de Campinas, em São Paulo. Os nomes foram preservados. O bebê tinha 9 meses quando as primeiras falhas apareceram. A câmera havia sido instalada acima de uma cômoda, apontada para o berço. Era um modelo novo, com visão noturna, áudio, sensor de movimento e acesso pelo celular. Durante quase 4 meses funcionou normalmente, até uma madrugada de abril. A mãe acordou com uma notificação, movimento detectado no quarto. Ela abriu o aplicativo. O bebê dormia. O quarto parecia normal, mas havia alguma coisa errada na imagem. A poltrona estava do lado oposto. O armário parecia mais estreito. E a janela tinha cortinas que eles nunca haviam comprado. A imagem durou menos de 2 segundos. Depois piscou, e o quarto verdadeiro reapareceu. Ela pensou que fosse uma falha. Talvez o aplicativo tivesse mostrado a câmera de outra família. Talvez 2 aparelhos do mesmo modelo tivessem cruzado o sinal. Na manhã seguinte, ela contou ao marido. Ele reiniciou a câmera, trocou a senha, desconectou todos os aparelhos e atualizou o sistema. O problema parecia resolvido, até uma meia desaparecer. Era uma meia pequena, branca, com 2 estrelas azuis perto do tornozelo. A mãe tinha deixado o par sobre a cômoda. Quando voltou, havia apenas uma. Procuraram no chão, no berço, dentro das gavetas, na lavanderia, atrás dos móveis. Nada. Era apenas uma meia, pequena demais para justificar preocupação, comum demais para parecer importante. Naquela noite, a câmera falhou novamente. Durante 3 segundos, o quarto moderno desapareceu. Em seu lugar surgiu outro. O papel de parede era coberto por pequenas flores. O berço era de ferro. A iluminação parecia vir de uma lamparina. E sobre uma cadeira de madeira estava a meia desaparecida. A meia branca, com 2 estrelas azuis. Dobrada com cuidado, como se alguém a tivesse encontrado e decidido guardá-la. O casal começou a gravar a tela do celular sempre que a imagem falhava. Não confiavam mais no histórico do aplicativo. Algumas gravações desapareciam, outras voltavam com duração diferente. Durante 5 noites, nada aconteceu. Na sexta, a câmera mostrou outro quarto. Não era o quarto vitoriano. Parecia uma casa da década de 50. Paredes claras, um berço de madeira, um rádio sobre uma prateleira, brinquedos antigos organizados no chão. No centro do quarto havia uma manta azul, a manta do bebê. Aquela manta tinha sido usada naquela mesma tarde.
A mãe lembrava de tê-la deixado dentro do berço. Quando foram conferir, ela não estava mais lá. No vídeo, a manta aparecia dobrada sobre o berço daquele outro quarto. Foi nessa gravação que a sombra surgiu pela primeira vez. Ela não entrou pela porta, não atravessou o quarto, não apareceu de repente. Quando a imagem falhou, ela já estava lá, parada ao lado do berço. A forma era alta, fina, escura demais para revelar roupas ou rosto, mas não parecia agressiva. A sombra mantinha uma das mãos sobre a lateral do berço e movimentava o braço lentamente, como se embalasse a criança. O bebê daquele quarto não chorava, parecia dormir. A imagem voltou ao normal. No quarto real, o filho do casal também dormia, mas o móble sobre o berço estava girando. Não havia janela aberta, não havia ventilador ligado, e ninguém tinha entrado no quarto. Nas semanas seguintes, outros objetos desapareceram. Uma chupeta verde, um pequeno coelho de madeira, uma fralda de pano, um par de luvas. Nada grande, nada valioso, sempre coisas do bebê. E cedo ou tarde, todos reapareciam nas filmagens, mas nunca no mesmo quarto. A chupeta surgiu numa gravação que parecia feita nos anos 80. O coelho de madeira apareceu sobre uma cômoda antiga, num quarto iluminado por velas. A fralda de pano apareceu pendurada num berço moderno, dentro de um apartamento que a família não reconhecia. Alguns quartos pareciam pertencer ao passado, outros pareciam atuais. Um deles parecia mais novo do que qualquer casa que o casal já tivesse visto. Em todas as imagens havia um bebê. Em quase todas havia a sombra. Às vezes, ela ficava parada perto da porta. Às vezes, sentava-se ao lado do berço. Às vezes, movia lentamente o móbile. Em 2 gravações, sua presença pareceu acalmar a criança. O bebê chorava. A sombra se aproximava, o choro diminuía. Mas em outra filmagem, o oposto aconteceu. A imagem mostrava um quarto antigo, um bebê dormindo, e a sombra parada no canto. Quando ela se aproximou do berço, a criança acordou. O choro começou baixo, depois ficou mais intenso. A sombra parou e virou lentamente a cabeça em direção à câmera, como se soubesse que alguém estava assistindo. O casal trocou a babá eletrônica, comprou outro modelo, outra marca, outro aplicativo. A câmera antiga foi desligada, colocada dentro de uma caixa e guardada no depósito. Por 11 dias, tudo permaneceu normal. Na 12ª noite, a nova câmera mostrou o quarto vitoriano. O mesmo papel de parede floral, o mesmo berço de ferro, a mesma lamparina e a mesma sombra. Dessa vez, a imagem estava mais clara. A família conseguiu observar detalhes que não apareciam nas gravações anteriores. Havia pequenas fotografias na parede, retratos de crianças, algumas muito antigas, outras aparentemente recentes. Sobre a cômoda havia objetos de épocas diferentes: uma mamadeira de vidro, uma chupeta moderna, um brinquedo eletrônico, um sapatinho de couro envelhecido. O quarto parecia reunir objetos perdidos em diferentes lugares e diferentes épocas. Como se fosse um espaço de passagem, ou uma sala onde tudo aquilo era guardado. O pai começou a procurar relatos semelhantes na internet. Encontrou uma publicação antiga num fórum sobre câmeras domésticas. O texto tinha sido escrito em 2011. Uma mulher afirmava que a babá eletrônica mostrava um quarto que não pertencia à casa dela. Na imagem, aparecia uma mulher alta ao lado do berço. A publicação tinha poucas respostas. A maioria dizia que era interferência. Uma pessoa perguntou se objetos também haviam desaparecido. A autora respondeu apenas: "As coisas voltam,
mas nem sempre são as nossas. O tópico foi apagado poucos dias depois de ser encontrado, mas o casal conseguiu salvar uma imagem. Na fotografia do fórum, o quarto era diferente. Parecia o início dos anos 2000. Havia brinquedos coloridos, uma televisão pequena, um berço branco. Ao lado do berço estava a sombra, a mesma altura, a mesma posição, o mesmo braço estendido. E sobre o chão havia um pequeno coelho de madeira. O brinquedo que tinha desaparecido do quarto do filho deles. Naquela noite, o casal decidiu manter o bebê no próprio quarto. A câmera ficou ligada no cômodo vazio. Por volta de 2 da manhã, o sensor detectou o movimento. O aplicativo mostrou o quarto verdadeiro: berço vazio, poltrona vazia, porta fechada. Depois, a imagem falhou. O quarto vitoriano apareceu. O berço também estava vazio, mas a sombra continuava ao lado dele. Parada, esperando. A mãe teve a impressão de que a figura estava olhando para o espaço onde deveria existir uma criança. Então, o áudio da câmera captou um sussurro, muito baixo, distante. Onde está o bebê? O casal desligou a câmera da tomada. A imagem permaneceu no celular. Depois daquela noite, as falhas ficaram mais frequentes. Não aconteciam apenas durante a madrugada. Apareciam no meio da tarde, durante o banho, enquanto alguém organizava o quarto. A câmera às vezes mostrava o cômodo verdadeiro com alguns segundos de atraso. Em outras, mostrava um quarto completamente diferente. Uma casa de madeira, um apartamento moderno, um quarto de hospital, uma construção que parecia ainda não estar terminada. Em todos eles havia um berço, em muitos havia uma criança, e quase sempre havia a sombra. Mas sua postura mudava. Quando o bebê dormia, ela parecia vigiar. Quando a criança chorava, ela se aproximava. Quando o berço estava vazio, ela observava a câmera. Certa tarde, um chocalho desapareceu do quarto atual. Era um brinquedo simples, feito de tecido amarelo. Naquela noite, ele apareceu numa transmissão de outro quarto. O ambiente parecia muito antigo, talvez anterior ao quarto vitoriano. Não havia eletricidade. O berço era uma pequena caixa de madeira. As paredes eram de pedra. Uma mulher dormia sentada numa cadeira. Perto dela, uma criança chorava. A sombra segurava o chocalho amarelo. Ela o movimentou lentamente. 1 vez, 2, 3. A criança parou de chorar. A mãe que assistia a transmissão começou a se perguntar se a sombra realmente queria fazer mal. Talvez ela estivesse protegendo aquelas crianças. Talvez os objetos desaparecessem porque eram levados para onde seriam necessários. O pai não concordava. Para ele, nada que entrasse num quarto sem permissão poderia ser considerado proteção. A discussão terminou quando o monitor mostrou o quarto atual. O bebê estava no berço, dormindo. A câmera funcionava normalmente. Mas atrás da poltrona havia uma segunda sombra, menor, mais baixa, com a forma aproximada de uma criança. A sombra alta estava entre ela e o berço, como se impedisse que a menor se aproximasse. O bebê começou a chorar. A sombra alta ergueu o braço. A menor recuou. A imagem travou. Quando o casal entrou no quarto, o bebê estava acordado. O móvel girava e a janela permanecia fechada. No chão, perto da poltrona, havia um objeto que não pertencia à casa. Uma pequena colher de prata, escurecida pelo tempo, com uma data gravada no cabo. 1894. Era a primeira vez que alguma coisa parecia atravessar na direção contrária. Até então, os objetos da família desapareciam e surgiam nos outros quartos. Agora, algo de um daqueles lugares havia aparecido dentro da casa. A partir daquele momento, a pergunta deixou de ser para onde as coisas estavam indo. A pergunta passou a ser: o que mais poderia voltar? A última gravação aconteceu durante uma madrugada de tempestade. O bebê dormia no quarto dos pais. O cômodo infantil estava vazio.
A câmera tinha sido desligada. O aplicativo havia sido apagado. Mesmo assim, o celular recebeu uma notificação. Movimento detectado. Quando abriram, a transmissão mostrou o quarto vitoriano. A lamparina estava acesa. As cortinas se moviam e vários objetos desaparecidos estavam espalhados pelo chão. A meia com estrelas azuis, a manta, a chupeta verde, o coelho de madeira, a fralda de pano, o chocalho amarelo. Havia também dezenas de objetos que não pertenciam à família. Brinquedos antigos, roupas modernas, mamadeiras de épocas diferentes, fotografias, pequenos cobertores, coisas retiradas de muitos quartos, de muitos tempos. A sombra estava ao lado do berço de ferro, mas o berço não estava vazio. Havia uma criança ali. A imagem não mostrava o rosto, apenas o contorno sob a manta. A sombra movimentava lentamente o braço, ninando, protegendo ou mantendo aquela criança no lugar. O bebê que estava no quarto dos pais começou a chorar. No mesmo instante, todas as crianças mostradas nas gravações anteriores apareceram na tela. O aplicativo alternava entre os quartos: o quarto dos anos 50, o apartamento moderno, a casa de pedra, o quarto dos anos 80, o berçário de hospital. Em cada imagem, um bebê acordava. Em cada imagem, a sombra aparecia. Sempre a mesma figura, sempre perto do berço. Mas na última imagem havia algo diferente. O quarto mostrado era o quarto atual da família, o quarto verdadeiro. A poltrona, a cômoda, o mobile, a janela. No centro estava o berço, vazio. A sombra permanecia ao lado dele. Então ela se virou para a câmera e ergueu uma das mãos, não como ameaça, como despedida. A transmissão terminou. No mesmo instante, o choro do bebê parou. Na manhã seguinte, todos os objetos desaparecidos estavam dentro do berço: a meia, a manta, a chupeta, o coelho, a fralda, o chocalho. Junto deles havia a colher de prata e uma fotografia antiga. A imagem mostrava o quarto vitoriano, uma mulher sentada perto da janela, um bebê no berço de ferro e, ao fundo, quase confundida com a sombra da parede, a figura alta. No verso da fotografia havia uma frase escrita à mão: "Ela fica quando as mães não conseguem." A família deixou de usar qualquer tipo de câmera no quarto. O aplicativo nunca voltou a aparecer. Nenhum outro objeto desceu, mas a sombra ainda foi vista uma última vez. Meses depois, durante uma viagem, a mãe acordou com o filho chorando no quarto do hotel. Antes que pudesse se levantar, o choro parou. Na parede ao lado do berço havia uma sombra alta, imóvel. Quando ela acendeu a luz, não havia ninguém. Talvez a babá eletrônica nunca tenha acessado outros quartos. Talvez ela tenha mostrado um único lugar que existe entre todos eles. Um espaço onde objetos perdidos são guardados, onde imagens atravessam épocas, e onde alguma coisa permanece ao lado dos berços, esperando, observando, ninando. Não sabemos se a figura protegia as crianças. Não sabemos porque algumas choravam quando ela se aproximava. E não sabemos quem era a sombra menor que tentou chegar perto do berço. Talvez a coisa mais assustadora neste caso não seja a presença ao lado das crianças. Talvez seja imaginar do que ela estava tentando protegê-las. Você acabou de ouvir uma transmissão do sinal perdido. Alguns casos terminam sem resposta. Outros permanecem nos lugares onde ninguém está olhando. E alguns continuam mesmo depois que a câmera é desligada. Se esta história fez você observar o canto do quarto por mais tempo do que deveria, curta o vídeo. Inscreva-se no canal para receber o próximo relato. E deixe nos comentários: a sombra estava levando os objetos ou tentando devolvê-los?